Porque com a chegada do ano novo, chega também aquele momento de reavaliação da vida pessoal e profissional. Mas quais os desafios para um novo trabalho e o equilíbrio com a vida pessoal? Sobre isso a gente vai conversar agora com a mestre em neurociências, a Caroline Grinks, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda, Carolina, aqui ao Fast News e à Jovem Pan News. Muito obrigada, eu que agradeço. Pois é, esse é um período que tradicionalmente as pessoas acabam se planejando e elencando as prioridades para o ano novo que está chegando. Só que, digamos, em meio a tantos desafios e tantas coisas que as pessoas querem realizar, muitas vezes é difícil, né? Você conseguir dar conta de realizar tantas coisas e se organizar. Corremos o risco de iniciar o ano nesse desenvolvimento de nos depararmos com momentos de muita frustração. Como se organizar para elencar essas prioridades? O que de fato é fundamental? Como aliar aqueles desafios e prioridades no âmbito profissional com as coisas do dia a dia, da família, dos relacionamentos? Eu acho que é sempre um desafio, né, estabelecer prioridades. E quanto maior o nosso autoconhecimento, quanto mais a gente consegue perceber quais são as nossas prioridades, o que é mais importante, porque não tem como priorizar tudo, né? Então, a frustração vai existir, independente do processo, e acho que o importante é a gente saber o que realmente é prioridade, o que a gente vai conseguir dar conta. E se achar que vai conseguir dar conta de alguma meta, por exemplo, que é muito comum no final do ano, e começa a observar que não dá conta dessa meta, saber lidar com essa frustração também é importante, faz parte do processo, né? Eu acho que o problema é só quando a ideia é muito rígida e a gente fica preso, sente que é uma obrigação cumprir aquelas metas estabelecidas sem revisitar, sem rever essas metas. E sem realmente assim parar para refletir o que ali é importante, é necessário naquele momento, o que a gente pode dar conta, o que pode deixar para depois, para se organizar melhor, de uma maneira que seja mais leve, mais fluida e também favoreça a nossa saúde mental, né? Caroline Grinks, mestre em neurociências, entrevista especial aqui no Fast News. Agora a pergunta do nosso comentarista Cláudio Dantas. Dantas, com você. Caroline, a gente está vivendo uma era de muita ansiedade, né? Com as redes sociais, com os celulares na nossa vida. Muitas vezes a gente fica, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente fica preocupado com o filho, né? Com o tempo de tela do filho, da filha, e nós mesmos permanecemos conectados boa parte do dia. Isso cria essa sensação de ansiedade, né? De instantaneidade da vida. Qual é o impacto disso justamente quando você projeta, né, projeta metas, projeta mudanças na sua vida para um novo ano? O impacto pode ser muito grande, assim, para aumentar a ansiedade das pessoas como um todo, das famílias, dos pais, das crianças, que também têm metas altas, né? As escolas têm muitas cobranças, os pais se cobram os filhos. E o uso de tela acaba servindo como um substituto das relações interpessoais, muitas vezes, né? Então, eu acho que o importante é o equilíbrio. A gente sabe que a tecnologia está aí a nosso favor, mas é saber utilizar ela de uma maneira equilibrada, de modo que as pessoas não se isolem nisso, porque essa conexão virtual, ela não substitui uma conexão real de maneira nenhuma. A gente precisa desses vínculos reais, né, durante a vida inteira. Então, quanto mais precoce a fase do acesso às telas, mais prejudicadas acabam sendo essas conexões. Então, acredito que o desafio está em estabelecer um equilíbrio, limitar um pouco o uso de tela e tentar focar em um relacionamento mais real, né? Proporcionar um ambiente, por exemplo, nas famílias, para as crianças, que sejam de brincadeiras, de contatos com os amigos, contatos reais, não apenas jogos eletrônicos, né? Então, acho que o desafio é esse, assim, é proporcionar um contato, um convívio real, ao invés de puramente virtual. Agora, Caroline, muitas das mudanças e planejamentos que as pessoas acabam fazendo no final de um ano, muitas vezes tem a ver com a carreira profissional.
com o trabalho, com uma atividade que a pessoa pretende desenvolver naquele novo ano que se aproxima. Agora, como a pessoa deve se organizar? Há dicas e sugestões para essa pessoa que pretende ingressar em uma nova área? Como administrar uma transição de carreira? O que é preciso destacar? Relacionamento, networking, redes sociais? É preciso mudar características do comportamento da pessoa? Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. Uhum. Eu acredito que primeiro é realmente aprofundar o autoconhecimento, né? E isso vem através desse processo reflexivo que pode ser gerado através de uma psicoterapia individual, né? Eu defendo esse processo de análise de psicoterapia porque não existe uma fórmula assim que sirva para todo mundo. A mente humana é muito complexa para a gente trabalhar com padrões assim pré-estabelecidos, né? Então, acredito que é algo muito individual que deva ser pensado dessa maneira. Evitar seguir fórmulas prontas ou dicas, sugestões que sejam muito fechadinhas, assim, muito rígidas, porque elas geralmente não funcionam. Então, é entender melhor o comportamento dessa pessoa que está baseado nos pensamentos e nas emoções próprias desse indivíduo, né? Então, entender o que tem por trás disso, qual é o desejo real, para então poder bancar esse desejo da melhor maneira e, a partir disso, estabelecer as estratégias adequadas. Cláudio Dantas, mais uma questão, Dantas. Caroline, a gente está vivendo a era dos coaches de internet, né? Qual é a dica que você dá para as pessoas que justamente acompanham e seguem esses coaches? Porque você falou em fórmulas prontas, é o que a gente vê normalmente, fórmulas de sucesso bem prontinhas e bem empacotadas. Isso é um problema, né? Porque essas fórmulas, elas tentam colocar as pessoas dentro de caixinhas que elas não vão caber, né? São totalmente inadequadas. E aí pode vir uma frustração muito grande. A pessoa pode se sentir um fracasso, pode se sentir muito mal. Isso pode ter fortes impactos sobre a saúde mental e emocional. Então, eu recomendo um processo um pouco mais individualizado, realmente ir em busca de uma psicoterapia para auxiliar esse processo de mudança, né? E evitar seguir fórmulas assim padronizadas que desconhecem totalmente a subjetividade daquela pessoa que busca por uma mudança específica. Eu acho que seguir fórmulas prontas, às vezes, é uma fórmula para o fracasso. Pois é engraçado que, inclusive, tem alguns humoristas que até fazem piada com esses coaches, porque muitos acabam levando a pessoa à depressão. Eu me lembro quando não havia internet, tinha aquelas revistas dos bilionários com menos de 30 anos, né? E a pessoa que estava com 29 anos começava a ler aquilo e falava, nossa, pronto, né? Será que eu vou conseguir chegar até lá? Enfim, a pessoa já começava o ano deprimida. Agora, a senhora trouxe uma informação que eu acho que é fundamental nesse momento, que são os exercícios que podem promover o autoconhecimento. Porque muitas pessoas, quando se encontram em uma situação como essa, algumas delas estão perdidas, não sabem exatamente qual estrada pegar, no sentido figurado, não sabem qual caminho, não sabem nem exatamente qual profissional procurar para conseguir ajuda para encontrar o caminho da felicidade, da realização profissional e por aí vai. Que exercícios a senhora sugeriria para essa pessoa para se conhecer melhor, que promovam o autoconhecimento? Essa é uma pergunta muito boa, acho que ela pode ser de grande utilidade para muitas pessoas. Eu sugiro, assim, prestar atenção nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos. Entender, assim, ouvir um pouco o próprio corpo, porque o corpo dá sinais, né? Então, prestar atenção nesses sinais próprios do corpo, porque se a gente estiver atento a isso, é uma consciência, tá no presente, naquele momento, essa autorreflexão fica facilitada. A gente auxilia o processo de autorreflexão, né? Então, é tentar perceber, por exemplo, quando sente um desconforto, quando sente um incômodo, o burnout, né? Ele dá sinais, ele não vem de uma hora para outra, é sempre um processo. Então, eu acho que esse processo de estar atento, estar presente naquele momento, evitar estar muito projetado no futuro ou ruminando o passado, pode ajudar bastante. É isso, os planejamentos para um novo ano que se aproxima e muitas informações relevantes nessa entrevista especial com a Caroline Grings, mestre em neurociências, a quem a gente agradece demais pela participação. Caroline, boa virada de ano e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, muito obrigada.